Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor, se propício a nós, pecadores. Reina, Senhor Jesus. Muito obrigado e perdão pelos nossos pecados. Aplana o teu Espírito Santo. Tu és soberano, Pai. Continua cuidando de todos nós, porque nós te amamos. Amém e graças a Deus. Livro de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 1, que assim diz o Senhor. E ele disse-lhes: na verdade, eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. Texto áureo, a transfiguração, verso 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os conduziu à parte, a um alto monte, e transfigurou-se resplandecentes. E transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. Formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só Jesus. E quando eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntaram, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Verso 14. Estamos no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 9, verso 14.
Texto de ouro, mais um texto de ouro. A cura de um menino mudo e surdo. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e eternamente. Graças a Deus. Bendito seja Deus, aleluia. Glórias e glórias, louvor, honra, domínio, honraria, majestade ao nome do Senhor Elohim, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová. Amém, graças a Deus. A cura de um menino mudo e surdo. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão. E os escribas interrogando a eles, e imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida e, correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: glórias a Deus. O que interrogas com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele. Aleluia. E vendo o espírito, imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se espumando. E perguntou ao seu pai: há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: desde criança. E muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis aos que crê. Vou fazer a leitura aqui novamente desse verso 23. E já toma posse, em nome de Jesus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Aleluia. Todas as coisas são possíveis ao que crê, disse-lhe Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus, e já tomamos posse, recebemos e te agradecemos. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, meu Deus, aleluia. Ajude a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E o espírito gritou e agitou com violência, saiu dele, e ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E ele disse: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração
e pelo jejum. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai. Tu és tremendo. Você vê que esse pai aqui creu e Jesus disse, tudo é possível que crê, e esse pai creu, e esse jovem aqui, ele foi curado, o espírito foi expelido no nome de Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Marcos 9, verso 1. Aqui uma contextualização. Jesus já havia usado esta solene fórmula introdutória. Na verdade, eu vos digo, alguns do que aqui estão, é esclarecido pelo verso 2, até que vejam o reino de Deus vindo. É esclarecido pela transfiguração de Jesus, nos versos 2 ao 13. Esta declaração precede a transfiguração nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus 16, 28 e Lucas 9, 27, que são evangelhos semelhantes. Verso 2, capítulo 9, verso 2. 6 dias aparece para indicar o tempo entre a confissão de Pedro e a transfiguração de Jesus. A expressão também pode ligar a experiência de Jesus à de Moisés. Êxodo 24, verso 15 ao 17. Sob Pedro, Tiago e João, como o círculo mais próximo de Jesus, ver a nota em capítulo 1, verso 16 a 20. O Alto Monte é frequentemente identificado como o Monte Tabor, mas o Monte Hermon e o Meron podem ser candidatos melhores. Transfigurou-se vem do verbo grego que originou nossa palavra metamorfose. Mateus 17, 2, Romanos 12, 2, 2 Coríntios 3, 18. A natureza de Jesus não foi mudada, e sim desvendada. Verso 3, resplandecentes. Conota extrema alvura, além do que se pode explicar. Mateus 17, 2 descreve as roupas como brancas como a luz. Mateus 17, 2 e Lucas 9, 29 acrescentou que a face de Jesus brilhou como o sol. Êxodo 34, verso 35. Provavelmente, Marcos quis mostrar Moisés como a principal figura do Antigo Testamento ao dizer que apareceram Elias e Moisés. Lucas disse que falavam sobre a partida de Jesus. Lucas 9, 31, no literal, o êxodo, literalmente no caso, o êxodo de Jesus. Verso 5. Os 3 tabernáculos, algo semelhante a uma tenda, que Pedro mencionou, estão ligados ao costume judeu de construir abrigos semelhantes a cabanas durante a festa dos tabernáculos. Levítico 23, do verso 39 ao 43. Talvez Pedro tenha desejado prolongar esta experiência, mas suas palavras erroneamente denotaram igualdade entre as 3 pessoas. Glória a Jesus. Verso 6. Pedro prova que quando você não sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Mas ele não estava sozinho nessa incerteza. Todos os discípulos estavam atemorizados. Verso 7, nuvem.
é um símbolo frequente da presença de Deus no Antigo Testamento. Êxodo 40, do verso 34 ao 38. A voz que vinha da nuvem lembra Êxodo 24, do 15 ao 18. Provavelmente, os se refere às 6 pessoas no monte. Esta proclamação lembra as palavras de Deus no batismo de Jesus. Desta vez, a filiação de Jesus é confirmada perante outros, não apenas para Jesus, sendo imediatamente dito aos ouvintes: a ele ouve. Deuteronômio 18 ao 15. Deuteronômio 18, verso 15. As palavras de Deus em Marcos 8, 31 a 38 confirmam o ensino de Jesus acerca de seu sofrimento e dos requisitos para o discipulado. Aleluia. Verso 8, 9 e 10 para concluirmos aqui para a glória de Deus. Querendo Deus. Nem mesmo Moisés e Elias podem ser comparados a Jesus. O destaque está nele e em mais nenhum homem. 9 vezes no Evangelho de Marcos, Jesus mandou que as pessoas não falassem sobre seu messiado. Esta é a única vez que Cristo acrescenta à ordem um limite de tempo. A proibição de Jesus indicou que sua glória e missão não poderiam ser entendidas totalmente antes de sua morte e ressurreição. Verso 10 e derradeiro. Este versículo indica que o círculo íntimo de Jesus ainda continuava não entendendo. Raflasori antioro manecomanai. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse breve estudo. Continua falando conosco e abençoando a todos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe a todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Deus abençoe.